Boa tarde, eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu quero agradecer muito o convite feito pelo movimento estudantil do CEARTE, em especial ao Centro Acadêmico de Artes Visuais e a Maristela, que foi quem entrou em contato comigo. Para mim é sempre um prazer estar junto com estudantes, sobretudo estudantes organizadas e engajadas na luta por uma educação pública, inclusiva e de qualidade. Ainda que virtualmente, é um prazer estar junto com vocês nesse empenho coletivo de refletir criticamente sobre a arte e sobre as nossas responsabilidades sociais em plena crise, né? Em plena catástrofe social, ambiental, sanitária, política e existencial que a gente está vivendo agora. Então eu quero parabenizar, tá, todas e todos os estudantes que mesmo nesse momento tão delicado conseguem investir a sua energia física, mental e emocional no fortalecimento dos movimentos estudantis. A gente está vivendo uma situação crítica nacional e globalmente. O momento é de resistência porque tem que ser. Então eu fico muito feliz e grata de ver que vocês estão dando continuidade ao importante legado de resistência, de enfrentamento e de luta que os movimentos estudantis sempre inscreveram na história do nosso país. Essa luta ela é nossa e a nossa única chance de melhorar um pouquinho a nossa situação é estarmos atentas e organizadas dentro das nossas categorias, sindicatos, grupos, movimentos sociais, partidos, mas também interligadas, né? A gente fala tanto que as opressões são interseccionais, mas isso significa que as formas de resistência também precisam ser interseccionais. Elas também precisam se conectar e formar alianças, ainda que sejam alianças estratégicas. Bom, me pediram para falar um pouco sobre arte, política e descolonização. Eu vou tentar não passar muito de 40 minutos para a gente ter tempo de conversa e debate depois. Eu vou falar um pouco a partir de um artigo que eu escrevi recentemente e que vai ser publicado agora pela revista O que nos faz pensar. O título desse artigo é Todas as razões para fazer uma revolução estão aí, mas os corpos estão diante das telas. Esse título vem de uma frase desse livro aqui, Motim e Destituição Agora, do Comitê Invisível. Esse livro ele é de 2017, mas parece que ele foi feito para a pandemia e para a quarentena. Então, esses autores, que são anônimos, né? A gente não sabe quem são eles, eles vão falar de várias razões que estão aí, né? Que justificariam uma revolução. Por exemplo, a devastação do campo político, as fake news, as deepfakes, a financiarização da economia, o neofascismo. E a gente ainda pode acrescentar outras, né? Como a misoginia, a descrença no governo, o racismo estrutural, a polícia militarizada, que mais? Tem tanta coisa, né? A neocolonização, o abismo incomensurável que divide bilionários e miseráveis ainda hoje, o encarceramento em massa, o apocalipse ecológico, a nova versão do genocídio indígena com o coronavírus agora e ainda todo o descaramento da nossa classe política, né? Então, o Comitê Invisível, eles vão falar, eles falam o seguinte: de nada somos poupados, nem mesmo de estar informados sobre isso. Todas as razões estão reunidas, mas não são as razões que fazem as revoluções, são os corpos, e os corpos estão diante das telas. Ou seja, o que eles estão falando é que os nossos corpos estão colonizados
ao ponto de, mesmo sabendo de todas as atrocidades, a gente não conseguir fazer quase nada a respeito delas. Eu acho essa reflexão pesadíssima e é sobre isso que eu queria falar, articulando também com algumas propostas e estratégias artísticas que eu entendo como descoloniais e que são aqui da América Latina. Eu acredito realmente que a gente tem a responsabilidade de refletir criticamente sobre a situação atual e elaborar essa reflexão em pesquisas, em textos, em falas, em trabalhos artísticos, em ações políticas, no que der, né? E é claro que pensar e criar no olho do furacão é um risco. É muito difícil elaborar uma crise durante a crise, sobretudo uma crise como essa, que abala as nossas percepções de tempo e de espaço e bagunça as nossas expectativas de futuro. Eu tenho lido muitas análises teóricas sobre essa situação, né, toda, que em geral eu considero precipitadamente otimistas, né, colocando a epidemia como ocasião de resgate, de uma consciência solidária e comunitarista, por exemplo, que poderia marcar o fim do neoliberalismo, sem se atentar para a materialidade da conjuntura política. E também tem aquelas análises que são precipitadamente pessimistas, que vão perceber apenas as medidas de austeridade, de proteção de bancos, que vão perceber apenas o nacionalismo fascista, a vigilância biodigital, que estão de fato sendo ampliadas, mas também sem vislumbrar as possíveis frestas de resistência. E isso é o mesmo que assinar um cheque em branco em nome do neoliberalismo, né? Então, eu vou discutir bastante a partir de um texto que eu achei mais equilibrado, né, e mais interessante, que foi escrito por um filósofo, que também é um curador de arte queer, que eu gosto muito, é o Paul Preciado, é um filósofo transexual, e ele escreveu esses livros aqui, entre outros, esses são os mais famosos. E em abril, o Preciado publicou um texto de jornal chamado Aprendendo com o Vírus, no qual ele vai retomar algumas ideias do Foucault e do Roberto Espósito que vinculam a biopolítica com o desenvolvimento imunitário das sociedades. A ideia de base é que a comunidade, a communitas, ela é um conjunto de pessoas ligadas por obrigações recíprocas. E a immunitas é o contrário. Ela é uma proteção negativa que ergue fronteiras, ergue barreiras contra contaminações, tá? Contaminações internas e externas. E assim, então, as sociedades modernas, as sociedades coloniais, falar de modernidade e colonialidade é muito próximo, né? Elas estão sempre juntas. As sociedades modernas operam dentro dos parâmetros da sua normalidade, elas operam por meio de uma imunização contra corpos que são pré-fabricados enquanto ameaça à sua soberania. Que corpos que são esses? Vai variar historicamente, né? Mas em geral serão corpos migrantes, de LGBTs, de mulheres, de indígenas, de negros e negras, de prostitutas, de refugiados e assim por diante. O que a situação pandêmica traz de novidade, de acordo com o Preciado, é a permissão para intensificar e alastrar, estender para toda a população essas medidas de imunização. Eu acho essa formulação um pouco exagerada, tá? Eu acho que não é possível comparar os centros de retenção de refugiados com o confinamento domiciliar da classe média, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos.
E ele repete esse exagero num outro texto que ele publicou também durante a quarentena, que se chama, o texto se chama Estávamos prestes a fazer a revolução feminista e então o vírus chegou. É um texto incrível, mas ele também fala lá que essa proximidade com a morte e a doença que é trazida pela Covid coloca todos os corpos nessa situação em que sempre estiveram os corpos racializados, feminizados, os corpos refugiados, pobres e colonizados. Eu entendo onde ele quer chegar, tá? Só que assim, no Brasil, na colônia, né, a desigualdade com que a doença afeta os desiguais é evidente demais para a gente sustentar essa espécie de romantismo. Aqui, as condições de moradia na periferia, elas não permitem o isolamento, elas não permitem as medidas de higiene recomendadas porque falta água, falta sabão, né? Aqui, apesar dos brancos serem mais infectados, a letalidade é maior na população negra e indígena. E enquanto isso, os pacientes ricos, mesmo com o colapso das redes pública e privada de hospitais, eles têm acesso a UTIs aéreas, que chegam a custar R$80 mil, né? Então, isso sem mencionar o aumento da desigualdade em geral e, enfim, os posicionamentos vergonhosos do presidente do nosso país, né? Vocês, estudantes, sabem muito bem como a pandemia tem exacerbado as desigualdades econômicas, né, e de condições de vida em geral. Isso tem sido o maior problema para o ensino remoto. Mas, enfim, tirando essas questões, eu entendo onde o Preciado quer chegar. Eu acho que ele está tentando criar um discurso e, portanto, uma consciência generalizada de que nós estamos todas no mesmo barco furado. E é claro que nesse barco tem a área VIP e tem o porão, né? Mas é o mesmo barco furado, é o mesmo sistema econômico global, com um vírus letal a bordo, né? E no meio de um oceano de catástrofes ambientais e políticas. E em breve não vai ter esqueleto só no porão, mas também na área VIP, né? Eu concordo com essa ideia. Eu realmente acredito que só se esse tipo de consciência pudesse alastrar transversalmente, contaminando, né, já que a gente está falando tanto de contaminação, contaminando então com essa consciência pessoas de todas as classes, gêneros, raças, etnias, territórios, gerações, religiões e sexualidades, eu acho que só assim, como eu falei antes, né, só assim, interligando as lutas, vai ser possível vislumbrar uma aliança de desejos e de enfrentamentos capaz de provocar alguma mudança política. O texto que eu mencionei antes, Aprendendo com o Vírus, traz uma conclusão imprevista. Assim, ele termina o texto falando que a gente tem que aproveitar a quarentena para começar um processo de desalienação, que começa, na verdade, por compreender que o teletrabalho é um tipo de telecontrole e que o isolamento pode ser um tipo de descoletivização. E isso é um grande risco, né? A gente perder as nossas já escassas organizações de coletividade. Vocês aqui, vocês do movimento estudantil, vocês que estão presentes aqui, já estão fazendo alguma resistência contra a descoletivização, mesmo que seja pequena ainda, né? Tem que começar por algum lugar. E aí o Preciado fala, bom, então, eu cito, tá? Vamos desligar os celulares, desconectar a internet, vamos fazer o grande blackout diante dos satélites que nos vigiam e imaginar juntos a revolução que vem. É fácil, né?
a gente se deixar contagiar por esse ímpeto rebelde e ignorar as condições materiais para efetivar essa ideia. Tem uma filósofa argentina, a Luciana Cadarria, que criticou o Preciado, dizendo que a radicalidade dessa proposta, na verdade, é um atestado da sua própria impotência. No sentido de que a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Não tem como a gente desligar a internet, inclusive a nossa mobilização social e coletiva, inclusive a educação, depende agora da internet. Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem que tentar levar essa provocação a sério. O que seria isso, né? O que seria desligar a internet e imaginarmos juntas a revolução que vem? Tem dois elementos centrais em questão aí, e eu acho que a arte pode desempenhar um papel muito, muito importante nos dois elementos, que são a possibilidade de burlar o estado de vigilância, tá? Isso que ele chama de blackout diante dos satélites que nos vigiam, e a capacidade de imaginar coletivamente a revolução que vem. Bom, eu quero falar desses dois caminhos, dessas duas formas de resistência e articular elas com algumas propostas artísticas produzidas aqui na América Latina. A América Latina tem uma longa e fantástica tradição de arte de guerrilha, né? De arte transgressora, arte de enfrentamento político. Em suma, arte descolonial. Teria muita coisa para mostrar aqui, mas eu vou focar nesses dois pontos, tá? Propostas artísticas que confrontam a vigilância estatal e propostas artísticas que se empenham na criação de coletividades criativas. Bom, começando pela questão da vigilância em massa, a gente já sabe, eu falo muito disso em aula, né? Quem é meu aluno aí já deve estar até cansado de me ouvir falando essas coisas. A gente já sabe que a maior parte do progresso nas tecnologias relacionadas à internet, como redes neurais, big data, mecanismos de processamento automático de dados, inteligência artificial, tudo isso é impulsionado por investimentos bilionários em vigilância em massa, né? Não é mais nenhum segredo que todas as informações, imagens, interações de usuários da internet são coletadas, monitoradas, armazenadas e categorizadas em perfis por empresas como pelo famoso reino de GAFA, né? Google, Apple, Facebook e Amazon. Quem quiser mais informação sobre isso, eu recomendo a leitura do livro Cypherpunks, que é um diálogo do Julian Assange, né? Aliás, eu também acho importante acompanhar o que está acontecendo agora com a extradição do Julian Assange. Enfim, Cypherpunks é um diálogo dele, que é o fundador do Wikileaks, com mais 3 hackers, né? E uma das coisas que ele fala lá é justamente que não é mais segredo, que os nossos dados, esses que são coletados por essas empresas do reino de GAFA, são monitorados por órgãos de inteligência dos governos, sobretudo dos mais imperialistas, e isso faz parte, né, já há algum tempo, das táticas militares de controle social e geopolítico. E vocês devem saber também, vocês já devem ter ouvido falar de Cambridge Analytica, por exemplo, né? Vocês devem saber que nesses tempos que a gente está vivendo, esses tempos de pós-verdade, de pseudodemocracia, essas estratégias de roubo de dados, de perfilização dos nossos dados e de fake news têm determinado o resultado de várias eleições, incluindo a que elegeu o Bolsonaro.
Vejam, hoje em dia quase não tem mais frestas para escapar do gerenciamento cibernético do mundo. Quase não tem mais espaço para ver as TAs, né, as zonas autônomas temporárias, como defendia o anarquista Hakim Bey. Tá tudo dominado. A agroindústria, os sistemas de satélite, os exércitos, as eleições, os centros financeiros e de consumo, a indústria farmacêutica, a divisão internacional do trabalho, e também as instituições de educação, de cultura e de arte. Tudo isso faz parte de uma imensa rede biovigilante que é feita de cabos e de algoritmos e de corpos, tá? E de corpos colonizados, corpos pacificados, corpos docilizados. Eu acho que não tem como falar de política hoje, não tem como falar da relação entre arte, política e colonização sem falar de tecnologia, sem falar de internet, tá? Eu sempre falo isso também em aula. Se vocês querem entender a geopolítica hoje, estudem a infraestrutura da internet. E eu estou falando da infraestrutura material, né? Isso parece que isso é uma lição que ainda não foi assimilada e que é urgente. O virtual é material, tá? Então eu estou falando de cabos, eu estou falando de cabos submarinos, né? A nuvem não é uma nuvem, ela não é a pura informação, ela é um prédio imenso, cheio de dados, que fica nos Estados Unidos, né? Então, onde é que ficam os centros de armazenamento e processamento de dados? Que cidades que eles ligam? De quem que são os provedores? Acho que são essas as questões que a gente tem que fazer. E o reino de GAFA, ele promete conectar o mundo inteiro, né? E isso já avisava o Comitê Invisível antes do confinamento. Mas o que ele faz, na verdade, é trabalhar para o individualismo, é trabalhar para o isolamento, é imobilizar os corpos, é manter cada um preso na sua pequena bolha significante. E é evidente, então, né, que não vai acontecer nenhuma revolução de esquerda que dependa de Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Nesses espaços, qualquer iniciativa que seja realmente capaz de ameaçar o tecnocapitalismo, ou ela vai ser cooptada, ou ela vai ser detida. Aliás, o mesmo pode ser dito a respeito da arte dentro da esfera institucional, tá? Se a proposta artística for realmente uma ameaça ao capital, ou ela é cooptada, ou ela é censurada. Na verdade, a gente só pode estar aqui na internet falando disso, no fundo, porque a gente ainda, infelizmente, não é uma grande ameaça, né? Por outro lado, a Donna Haraway, que é uma filósofa incrível, que escreveu o Manifesto Ciborgue em 85, o Manifesto Ciborgue é uma espécie de atualização feminista e tecnológica do Manifesto Comunista, isso em 85, e ela fala lá que a criação de ligações entre as pessoas que estão tentando resistir à intensificação mundial da dominação não deve ser feita pela negação ingênua da tecnologia, mas por meio de uma assimilação subversiva da tecnologia. Né? Então, se a gente é ciborgue, para usar essa expressão dela, se nós somos corpos avatares acoplados em dispositivos rastreáveis, então, no mínimo, a gente tem que ser ciborgue de uma forma estratégica, né? Então, não se trata nem de se deslumbrar com implante, com celular, de querer comprar o iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, e também não se trata de desligar a internet e abrir mão de exercer influência nesse espaço, né?
o que a gente tem que fazer? Eu acredito que a gente tem que entrar na disputa pelo tipo de mundo e pelo tipo de sujeito que tem sido tecnologicamente construído. Como fazer isso, né? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que levar a sério a ideia dos cypherpunks de aprender criptografia. A sério, né? Por quê? Porque só comunicação criptografada pode criar redes e regiões livres da interceptação em massa. E essas regiões vão ser os únicos territórios virtuais e talvez os únicos territórios durante essa quarentena e talvez futuras quarentenas, né? Nada garante que não vai ter outras. Então serão os únicos territórios em que pode existir planejamento revolucionário consistente. Né? Então eu acredito que esse apelo ao blackout que o Preciado faz, ele tem que ser articulado dessa maneira mais madura. Né? Não se trata de desligar a internet, mas de estudar, de discutir criptografia, software livre, provedores descentralizados, ferramentas de comunicação não rastreáveis e assim por diante. Bom, o que isso tem a ver com a arte? Tudo. Tudo. Aqui no Brasil, a gente tem uma longa linhagem de arte contra a vigilância estatal. Eu acho que a maioria aqui sabe muito bem disso, mas não custa lembrar que o que a gente chama de arte contemporânea brasileira, o surgimento disso coincide com o início da ditadura militar. E na verdade, os momentos mais férteis dessa produção artística acontecem justamente no período em que a ditadura se intensifica com a deflagração do AI-5 em 68. Então, os artistas brasileiros desenvolveram várias técnicas para driblar a censura e a perseguição. A censura e a perseguição que eram modalidades mais artesanais, né, menos high-tech, da biovigilância estatal, empresarial, que nos controla hoje no século XXI. Então, muda a tecnologia, mas a lógica continua sendo a mesma, né? Que é o quê? Impor um comportamento dócil massificado. E identificar, né, vigiar, identificar os elementos fora da ordem, os elementos não recomendados à sociedade, o pervertido, o mal amado, o viado, a comunista, a feminista, a artista de esquerda, a pensadora de esquerda, né, identificar esses elementos e bani-los, censurá-los, prendê-los, torturá-los e, no extremo, exterminá-los. Para quem acha que isso é exagero, para quem acha que é coisa da época da ditadura, basta lembrar de Marielle Franco, que é uma entre centenas. O Brasil é o país que mais assassina defensores de direitos humanos e ambientais. É perigosíssimo ser militante de esquerda no Brasil. Vocês percebem que isso tem tudo a ver com o que eu estava falando antes da immunitas e da comunitas, né? Da sociedade imunitária que exclui os elementos ameaçadores? Bom, então a produção artística contracultural que reagiu à repressão política, que reagiu à perda de direitos e à censura nos anos mais hostis da ditadura militar brasileira, sempre teve que operar no drible. Ela sempre teve que operar através de uma certa transgressão esperta, tá? Ela sempre teve que ser hacker, no sentido mais literal do termo, que é compreender o funcionamento de um sistema para encontrar as brechas em que ele pode ser subvertido, tá? Então eu estou pensando no que o Frederico de Moraes chamou
de arte de guerrilha, né? Que o Arthur Freitas retoma maravilhosamente nesse livro aqui. Eu estou pensando nas inserções em circuitos ideológicos do Cildo, eu estou pensando nas trouxas ensanguentadas do Barrio. Eu vou passar algumas imagens só para vocês relembrarem ou conhecerem. Tem muita gente aqui, eu não conheço todo mundo. Aliás, tem 100 pessoas no Zoom assistindo essa aula no momento. Uau, eu agradeço muito pela presença, pelo interesse nesse debate e, sobretudo, porque a gente está aqui juntas fortalecendo o movimento estudantil. Eu vou compartilhar a tela. Bom, acho que a maioria conhece esse trabalho. Essas são as inserções em circuitos ideológicos do Cildo Meirelles, que é um dispositivo super simples e barato, mas é uma ideia genial, né? Imprimir em garrafas retornáveis, por exemplo, uma instrução de como fazer um coquetel Molotov. Aqui dá para ver melhor. Por exemplo, carimbar sobre cédulas de cruzeiro, aí no caso, perguntas como quem matou Herzog. E ele também carimbava as instruções de como fazer o trabalho dele, né? Então, isso significa que todas as atualizações dessa ideia do Cildo fazem parte do trabalho do Cildo, né? Então, aqui a gente tem outras, o que aconteceu com Amarildo, diretas, quem matou Marielle. E até essa aqui, que é uma dupla intervenção, né? Alguém carimbou Lula e depois alguém fez uma barra de prisão em cima e carimbou Bolsonaro 18. Isso faz parte do trabalho do Cildo? Boa pergunta, né? Mas, enfim, o que está por trás desse trabalho, na verdade, é uma consciência política fina dentro da produção artística de que os circuitos oficiais de informação, eles veiculam, obviamente, a ideologia dominante. Só que, ao mesmo tempo, eles são passíveis de receber inserções nessa circulação. Ou seja, eles são passíveis de um certo hackeamento artístico. Então, a ideia aqui, na verdade, é compreender como funciona um circuito opressor para poder subvertê-lo, né? É jogar contra a ideologia dominante usando as suas próprias armas, cédulas de dinheiro, garrafas de Coca-Cola. Aqui a gente tem as trouxas ensanguentadas do Barrio, que são pacotes com carne e ossos de animais, que foram comprados em açougues e abandonados em locais públicos. Quando ele instalou essas trouxas, né, a princípio no Parque Municipal de Belo Horizonte, tem uma galera de BH aí, lá no Parque Municipal, em 1970, isso, teve até intervenção do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque acharam, obviamente, que se tratava de desova de cadáveres de presos políticos, né? Que era feito normalmente pelo Esquadrão da Morte. Aliás, a história do Esquadrão da Morte, né? Cujos ex-integrantes continuam vivos e atuantes na política brasileira, por sinal, a história do Esquadrão da Morte tem tudo a ver com a história de uma outra obra, que é dessa mesma linhagem que a gente está investigando, que é a homenagem à Cara de Cavalo. Tá aqui. A homenagem à Cara de Cavalo, feita pelo Hélio Oiticica, né? Cara de Cavalo assassinou uma das grandes lideranças do Esquadrão da Morte e depois foi assassinado com mais de 100 tiros. E essa obra, esse bólide, inspirou depois essa bandeira, seja marginal, seja herói, né? A bandeira poema do Oiticica. Ambas as obras, tanto a do Barrio quanto essa do Oiticica, na verdade, elas são uma resposta à violência estatal que se dá por meio da incorporação da violência, mas transformando a sua violência numa violência de revolta, né? E vejam, na verdade, é isso que está escrito aqui, né? É isso que está escrito nessa bandeira.
Quem que são os marginais? Quem eram os marginais na época? Aqueles que estavam dispostos a contra-atacar o regime, incluindo os artistas. Então, ser artista no contexto da ditadura ou no contexto de um governo autoritário, como o que a gente vive agora, é ser marginal, é atuar na marginalidade, né? Claro, a não ser que seja um artista conivente com o regime, né? Conivente com o governo autoritário e perigoso que a gente tem. Um outro trabalho muito interessante nesse sentido, de burlar o controle estatal, é esse trabalho do Carlos Zílio, que é de 67, as marmitas do Carlos Zílio. A ideia dele era produzi-las em massa, né, e distribuir nas portas de fábricas, como se fossem panfletos, são caixinhas de marmita de refeição. É um tipo de drible, né, que dialoga muito com as inserções do Cildo, mas é uma obra talvez um pouco mais direta, no sentido de que ela coloca a arte a serviço de uma comunicação muito direta com a classe trabalhadora. E transforma a arte num convite, né? Na verdade, mais do que um convite, num chamado, num imperativo. Isso também me lembra, aqui tem outras obras do Zílio, mas aquela ali eu acho a mais interessante, né? Essa também tem tudo a ver, né? Essa obra inicialmente era para circular num caminhão pela cidade, do Gershman. Isso que eu estava falando me lembra um outro trabalho do Cláudio Tosi, que é o autor dessa obra aqui, né? Muito famosa, Guevara Vivo ou Morto, dessa aqui também, que retrata a prisão de uma liderança estudantil. Mas eu estou pensando especificamente numa situação que ele fazia, que era no final da década de 60, ele subia nos telhados dos prédios do centro do Rio de Janeiro, e ele deixava nos telhados pilhas de panfletos com desenhos dele e com frases convocando para a mobilização contra a ditadura. E aí o vento fazia esse trabalho de distribuir os panfletos pela cidade, né, entre os passantes, e ao mesmo tempo, dessa forma, ele minimizava a chance de ser flagrado, né, e de ser preso. Enfim, tem muitas produções artísticas incríveis desse período, mas o que eu queria enfatizar aqui é a ideia de transformar a arte num sistema de circulação, de troca de informações, que não depende de nenhum tipo de controle centralizado. Então, ou seja, que não depende, né, e que se opõe, em certo sentido, ao governo, à imprensa, à televisão e até mesmo à arte institucionalizada, tá? A arte postal também tem tudo a ver com isso. Então, as artistas e os artistas que atuaram nesse sentido perceberam que a única saída possível era furar as bolhas de informação. E isso é um problema grave para a gente hoje com a internet, né? Então, portanto, criar espaços alternativos de produção e circulação de arte como uma forma de resistência ao regime. E nesse sentido, claro que existe uma convergência muito nítida entre as estratégias marginais da arte de guerrilha e a guerrilha propriamente dita, a luta armada. Por exemplo, em buscar esses espaços, esses lugares fora do sistema, fora das instituições, né, fora das formas oficiais de circulação da informação, nas estratégias de como escapar aos órgãos de vigilância e repressão da ditadura, em agir com rapidez, né, e com um pouco de improvisação, assumindo os riscos da ação clandestina. Então, e tudo isso com o objetivo de não se alinhar, de não ter a sua vida e o seu trabalho cooptado. E, claro, sempre que possível, ajudar a desestabilizar o governo. Isso, de certa forma, justifica, né, essa expressão do Frederico de Moraes, arte de guerrilha. Inclusive, e não por acaso,
alguns artistas de fato se deslocaram das fileiras da arte para as fileiras da luta armada, como o Sérgio Ferro e o Carlos Ilho, que eu acabei de mencionar. Bom, mas hoje, como eu estava falando antes, os mecanismos de vigilância estatal são bem diferentes. Hoje não tem mais o DOPS, no fundo porque não precisa, porque a vigilância e o controle político são feitos por WhatsApp, pelo Google. Então, e isso na verdade desde a década de 80, que a gente tem visto o crescimento de um imenso aparelhamento tecnológico dos corpos. Os nossos corpos, eles passam a ser condicionados a diversas domesticações, a diversas impotências e colonizados, isso é colonização, colonizados por aparatos repressivos high-tech, que vão do entretenimento massificado à vigilância e ao extermínio. E é por isso que o Preciado faz essa provocação, de que, bom, vamos desligar os celulares, vamos desconectar a internet, vamos fazer um grande blackout diante dos satélites que nos vigiam. Como que a arte está lidando com isso hoje, com essa questão? Eu queria mostrar o trabalho de uma artista avatar brasileira, que se chama Love Letter. Eu acho que ela está aqui, inclusive, mas nós não podemos revelar a sua identidade. Eu vou compartilhar a tela de novo. A Love Letter, ela, na verdade, esse nome, é o nome de um vírus surgido no começo do milênio, que na verdade fez um grande estrago, se espalhou por todo o mundo e causou um prejuízo de bilhões de dólares na rede mundial de computadores. E a Love Letter, ela se apresenta como uma versão biodigital desse vírus, atuando agora nas redes sociais. E aí ela cria uma série de imagens com essa estética do glitch, que vocês viram também no Instagram, do erro no sistema, da pane. E ela também desenvolve intervenções virtuais que envolvem uma etnografia das redes. Ela trabalha a partir da apropriação arbitrária da imagem pública de usuários da rede e a desfiguração dos rostos das pessoas. Na verdade, o que ela faz é uma engenharia reversa, sobre os equívocos em identificação facial, utilizando modelos falsos de corpo, máscaras, manequins. E, na verdade, o objetivo dela é induzir os algoritmos ao erro. Eu acho que a maior potência desse trabalho é, na verdade, apresentar como performance artística a própria subversão dos mecanismos de reconhecimento facial. Esse mecanismo que recebe 30 bilhões de dólares em investimento ao ano. Esse mecanismo de reconhecimento facial que, na verdade, é o símbolo mais explícito do capitalismo tecnológico, militar, colonial, totalitário que a gente vive, para usar vários adjetivos. Então, ela faz arte aí usando as tecnologias à maneira hacker, enquanto desvio de função, desvio da programação. E ela faz esse drible incidir justamente nos mecanismos de reconhecimento facial, de identificação e de biovigilância. Já é outra coisa. Bom, agora eu quero voltar para a provocação do Preciado, mas focando no segundo ponto. A frase era, vamos desconectar a internet para poder imaginar juntos a revolução que vem. Então, o segundo ponto diz respeito à nossa capacidade de imaginar coletivamente uma revolução. Será que a gente perdeu essa capacidade? Essa é uma pergunta séria, Será que a gente se tornou dócil demais, individualista demais? Os corpos estão diante das telas, E
E é exatamente assim. Nós oferecemos os nossos dados voluntariamente. Nós preenchemos a nossa solidão com avatares, com likes, né? Nós aceitamos passivamente as nossas vidas vazias e ansiosas, tensas, né? Como disse muito bem o Schopenhauer, né? O xamã Yanomami, que escreveu esse livro maravilhoso, que todo mundo tem que ler. Ele fala assim nesse livro, ele diz que os brancos, eles quase não dormem, eles correm sonolentos durante o dia inteiro, eles só falam de trabalho, eles só falam do dinheiro que está faltando, eles estão sempre vivendo sem alegria, envelhecem depressa, sempre atarefados, com um pensamento vazio e sempre desejando adquirir novas mercadorias. Esse é o retrato que ele faz da gente. É um retrato cruel, né? Mas também verdadeiro. E o que ele revela, no fim das contas, é que o território mais pantanoso que foi conquistado pelo capital é o território do nosso desejo, é o território da nossa imaginação. Então, não são apenas os países que são colonizados, né? Os nossos corpos foram e são sistematicamente colonizados. E com isso a gente está perdendo a capacidade de imaginar que as coisas poderiam ser diferentes, né? A gente está perdendo a capacidade de desejar outras formas de existência e de coexistência. A gente está perdendo a capacidade de construir projetos viáveis de sociedade. A gente está perdendo a capacidade de acreditar na potência da ação política coletiva, né? A gente está descrente. Eu acho que a arte tem um papel muito, muito importante a desempenhar nesse ponto, né? Vejam, a capacidade de sonhar, a responsabilidade de atuar politicamente no campo do imaginário, no campo da construção de sentidos. Essa é a nossa arena, né? Nós somos operárias dos símbolos. A gente tem que entender isso, que artistas são trabalhadoras e trabalhadores que trabalham com a materialidade dos símbolos, dos significados, da imaginação, do desejo, né? Então, esse é o nosso território. A gente tem que reivindicar ele. E eu acho que a gente está perdendo tempo se a gente não tomar consciência dessa força política da arte. Eu acho que nesse momento crítico, a gente, artistas, pesquisadores, professores, a gente tem que parar de ficar produzindo para museu, de ficar produzindo para o Lattes e começar a produzir sentido político, sentido de vida, né? E fazer isso para e junto com camadas mais amplas da população, né? Não é fácil, mas é uma meta, né? E a gente precisa de metas até para poder dobrar a meta. E a gente também tem uma vasta tradição de produção artística aqui na América Latina, que busca atuar nesse sentido de intervenção no imaginário coletivo, de construção de coletividade, né? E de descolonização dos nossos corpos, das nossas imaginações e desejos. Eu vou mostrar mais umas imagens aqui, né? Mas, enfim, eu queria relembrar os domingos de criação organizados pelo Frederico de Moraes. Vou mostrar para vocês. Então, eram organizados pelo Frederico Moraes, o mesmo que fala de arte de guerrilha, e eram eventos mediados por artistas e que atraíam milhares de pessoas no Parque do Man, tá? Numa área pública. E isso no auge da ditadura, milhares de pessoas.
Essa imagem aqui é maravilhosa. Para fazer experimentações coletivas, que se situavam, sei lá, entre a arte, a educação, a manifestação política e a festa, né? Tem várias outras propostas da Lygia Clark nesse sentido, da Lygia Pape, que eu não vou passar porque são bastante conhecidas, né? Corpo coletivo aí. Só essa aqui que eu adoro, né? Da Lygia Pape, que é o Divisor, de 1968. Esse trabalho é maravilhoso. Vejam que ela transforma em arte o corpo coletivo da manifestação política. E esse trabalho, aliás, é de 68, é do mesmo ano da passeata dos 100 mil, tá? Que eu coloquei essa imagem aqui embaixo da passeata dos 100 mil, que foi uma manifestação paradigmática de artistas e estudantes, principalmente, contra a ditadura e a censura. Outro trabalho de 68 que eu adoro, né, que tem tudo a ver com isso também, é o Apocalipopótese, que é uma obra coletiva que foi idealizada pelo Hélio Oiticica nesse mesmo ano de 68. Aliás, esse ano deve ser muito astrológico, porque o que teve de coisa acontecendo. A ideia do Oiticica era criar uma arte grupal, ao ar livre, que, nas palavras dele, tivesse longe da ditadura das instituições. E na qual o povo pudesse se manifestar livremente, né? Então, nessa grande performance coletiva que aconteceu no aterro do Flamengo, ou seja, também na rua, no espaço público, no auge da ditadura, tinha várias coisas, né? Tinha os parangolés, que eram vestidos, dá para ver um pouquinho aqui, não tem muita imagem dessa intervenção. Os parangolés eram vestidos pelos passistas da Mangueira e pelo público em geral, que estava lá sambando ao som dos tambores da Mangueira. Tinha os ovos, dá para ver aqui, né? Os ovos da Lygia Pape, que também saía de dentro dos ovos os passistas da Mangueira tocando tamborete. Tinha as urnas quentes do Antônio Manuel, que são essas caixas aqui embaixo. Eram caixas de madeira lacradas que tinham informações e imagens sobre as atrocidades da ditadura, e a ideia era que o público quebrasse elas a golpe de martelo, né? Então já exigindo uma ação transgressora do público. Tinha também uma performance incrível do Rogério Duarte, que é essa imagem aqui no topo, né? Com cães policiais adestrados. A referência aí também é bem óbvia, né? Só para fechar, eu queria falar ainda de um evento que aconteceu na Argentina. Eu falei só de Brasil até agora, né? Mas um evento artístico que aconteceu na Argentina também nesse ano crucial de 68, chamado Tucumã Arde. Eu acho que essa intervenção artística é a minha preferida de todas. Foi uma espécie de obra coletiva também, realizada por vários artistas. Entre os envolvidos, o mais famoso é o Leon Ferrari, e ela foi uma reação à censura de uma exposição que aconteceu durante a ditadura argentina, mas foi, sobretudo, um projeto que articula muito bem as duas estratégias que eu estou destacando aqui. A do drible aos órgãos de comunicação e vigilância do Estado autoritário e a criação de espaços de imagem e ação, né, de imaginação coletiva. Bom, nesse ano de 68, estava acontecendo a Operação Tucumã, na cidade de Tucumã, na Argentina, e era uma política idealizada pelo governo ditatorial do Onganía, que visava acelerar o crescimento industrial, introduzindo capital norte-americano, né? Aliás, essa é a história da colonização na América Latina. Quase todos os países da América Latina têm essa história de neocolonização via ditaduras militares nas décadas de 60 e 70. E agora a gente está vivendo o revival disso aí, né? Bom, e aí, essa política do Onganía levou, obviamente, à extinção de muitas empresas nacionais. É engraçado que essas ditaduras ainda se pintam de nacionalistas, né?
mas elas são o antinacionalismo por excelência. Acabam com a soberania dos países latino-americanos. E aí, em Tucumã, fecharam 11 usinas de açúcar, que eram as fontes vitais da economia da província. E aí veio o pacote completo: desemprego, fome, miséria, né? E uma pobreza extrema para essa região. E aí um grupo grande de artistas argentinos de diferentes cidades fez uma intervenção chamada Tucumã Arde. Bom, primeiro tem uma coisa muito interessante, que é eles se apropriaram das estratégias de comunicação alternativa, pichação, adesivo, cartazes, carimbo em bilhete de ônibus. E eles fizeram uma estratégia muito interessante, assim, em 3 estágios. Primeiro, eles picharam, colaram cartazes na cidade inteira, escrito só Tucumã, 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 por toda a cidade. E aí todo mundo ficou meio assim, o que é isso? O que tá rolando? Tucumã e tal. Aí deram alguns dias, depois de uma semana mais ou menos, picharam embaixo de Tucumã a palavra arde, com outra grafia, né? Então, Tucumã arde, Tucumã arde. E aí a galera ficou mais curiosa ainda, né? O que é isso? Tucumã arde, o que estão falando? E aí no 3º estágio, colocaram ao lado ou embaixo as informações sobre a exposição de arte, que eles chamaram de primeira Bienal de Arte de Vanguarda, né? Como está aqui. Foi uma estratégia de comunicação excelente, assim, realmente atraiu a atenção de centenas de milhares de pessoas que estiveram presentes nessa exposição. E essa exposição, ela foi feita do seguinte modo: primeiro, esses artistas, eles foram para Tucumã, né? No meio desse processo, eles foram para Tucumã e fizeram uma série de entrevistas com famílias, com desempregados, né? Com pessoas que tinham perdido seu emprego. Eles fotografaram, fizeram vídeos pela cidade, e assim foram formando o material de base da exposição, com a ajuda de grupos de estudantes e trabalhadores. E aí a exposição aconteceu na cidade de Rosário, e não foi numa galeria, não foi num museu, e sim na Confederação Geral do Trabalho, na sede da Confederação Geral do Trabalho, tá? E aí eles expuseram todo esse material, fotografias, vídeos, cartas, relatos impressos. Aqui no chão tinha o nome dos governadores, né? E aí as pessoas tinham que pisar em cima dos nomes da classe política, né? Tinham que pisar em cima para ver a exposição. Tinha também, eles faziam uma intervenção na iluminação das salas, as luzes se apagavam a cada 2 minutos, como para simbolizar o tempo médio em que uma criança morria de fome em Tucumã, em decorrência dessas políticas. Eles também serviam na exposição café amargo, também como uma alusão ao fechamento das usinas de açúcar. E ainda no final eles entregavam para as pessoas, em vez de um panfletinho, né, ou em vez de um souvenir, entregavam um dossiê de 20 e poucas páginas com todo um relatório, né, de sociologia, de ciência política, explicando a crise em Tucumã. E vejam, milhares de pessoas visitaram essa exposição não só para ver, como vocês podem ver pelas imagens, mas para debater, né, para discutir esse assunto. E o projeto previa a montagem da exposição também em Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé, mas isso não aconteceu, obviamente, porque a exposição foi censurada no primeiro dia da exposição em Buenos Aires, né? Foi reprimida pelo governo. E na época eles também lançaram um manifesto deixa eu parar o compartilhamento aqui. E eles também lançaram um manifesto na época, não tô lembrando o nome do manifesto agora, mas uma das minhas frases preferidas desse manifesto é a seguinte, vou citar: nós, artistas, nos opomos a continuar sendo servos da burguesia. Através do contato e da participação junto aos mais distintos e combativos ativistas, colocamos nossa criatividade militante e a nossa militância criativa a serviço da organização popular para a luta.
Bom, tem muitos trabalhos que a gente poderia comentar aqui, né, que se inscrevem nessa tradição combativa e descolonial. Por exemplo, esse tipo de posição é muito comum nos grupos de arte feminista aqui na América Latina. Mas enfim, nunca dá tempo de falar de tudo que a gente gostaria. Eu já estou falando há muito tempo. Mas eu queria concluir, então, só falando que nesse momento crítico, eu acho que a gente tem sim que aprender com os legados de resistência e enfrentamento político no campo das artes, sobretudo na América Latina, mas a gente também tem que aprender com os povos e os grupos que têm resistido bravamente nas margens do planeta, né? A gente tem que aprender com as práticas de resiliência e de luta dos povos da floresta, dos caiçaras, dos quilombolas, dos movimentos populares nas ocupações urbanas. A gente tem que aprender com as feministas comunitárias de Abaiala, com os zapatistas, né? O zapatismo, a gente tem que estudar urgentemente o zapatismo, gente. A gente tem que aprender com as guerrilheiras curdas, né? Por quê? Porque essas são as brechas, são os buraquinhos no tecido do capitalismo global, né? O neoliberalismo, ele se alastrou violentamente pelo mundo inteiro, né? Ele cobriu o mundo inteiro como se fosse um tecido, mas existem buraquinhos nesse tecido. E eu acho que, embora eles sejam pequenos, é neles que a gente tem que se concentrar, porque onde tem um furo, é mais fácil abrir um rasgo, né? E uma das primeiras coisas que esses movimentos ensinam, em geral, é que a gente precisa alimentar o sonho. Como diz o Ailton Krenak, né, o maior filósofo brasileiro, ele diz: existe um outro lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura, que é o lugar do sonho. Sonhar no mesmo sentido que o Lenin também falava, sonhar confrontando o sonho com a realidade para realizá-lo meticulosamente, né? Então, sonhar enquanto método coletivo, para disputar teoricamente, politicamente, esteticamente, disputar pelos territórios materiais e simbólicos também da imaginação e da produção de mundo, porque imaginação é produção de mundo. Eu acredito que a grande potência da arte está aí, na restauração dessa capacidade de imaginar coletivamente outras formas de vida. E isso é necessário para fazer aquilo que eu estava falando lá no começo da minha fala, né? É necessário para criar uma aliança entre as lutas, das mais antigas às mais novas, né? Uma aliança que combata transversalmente as várias formas de opressão colonial. A opressão ambiental, tecnológica, epistemológica, econômica, política, estética, religiosa, a opressão e a colonização baseada em raça, em classe, em sexo, em deficiência, em gênero, em sexualidade, em geração, em território, muita coisa, né? Eu acho que só uma aliança desse tipo poderia começar a desencadear alguma alternativa real a isso que a gente já conhece e já vive, né? A gente já conhece o pior, que é esse necrocapitalismo militarizado, tecnológico, totalitário, racista, cis, heteropatriarcal e colonizador, no qual a gente vive. O Viveiros de Castro tem uma expressão que eu adoro. Ele fala que a gente tem que voltar a se comover, né? Não só no sentido de se comover com as injustiças e com o sofrimento alheio, mas se comover, né? Se mover em conjunto.
E eu acho que esse é o sentido mais profundo em que a arte pode ser política e descolonial. Ela pode comover nesses dois sentidos. Mas enfim, eu vou parar por aqui, porque eu quero escutar vocês, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre todos esses assuntos. Obrigada!